Hoje nós vamos falar sobre os músculos. Então, no decorrer das nossas aulas, nós falamos sobre o sistema esquelético e falamos também que o sistema esquelético ele é protegido por alguns tecidos, tá? Então, a gente falava da importância dele e hoje a gente vai falar um pouco sobre os músculos, também muito importante para a manutenção do sistema esquelético. Mas vamos ver, o que é músculo? Na realidade, nós vamos dizer que os músculos, eles são compostos por tecido muscular que tem a capacidade de se contrair e de se distender. Esses tecidos, eles produzem, ou seja, não só produzem, mas eles são de fundamental importância, onde eles podem ser classificados como liso, estríado, esquelético, cardíaco, tá? Então, cada um ele vai ter essa importância fundamental para a manutenção do esqueleto humano, tá? Então, a gente está falando de esqueleto e vamos ver agora onde é que nós podemos encontrar alguns tipos desses tecidos que eu acabei de colocar para vocês. Então, o tecido muscular estríado cardíaco é aquele que constitui o coração e tem contração rápida e involuntária, ou seja, nós queremos dizer que essa contração involuntária são aquelas que não dependem da nossa vontade, tá? Por exemplo, os batimentos do coração, ele não vai depender da nossa vontade. O tecido muscular liso, ele está presente em órgãos internos, como estômago, bexiga urinária, intestino e também em vasos sanguíneos, tá? Então, esse daí, o tecido muscular liso, eles têm contração lenta e involuntária também, tá bom? O tecido muscular estríado esquelético, esse aí, ele está associado a ossos e articulações e apresenta contração rápida e voluntária. Ao falar de músculo estríado esquelético, são os que se encontram associados aos ossos e são responsáveis por produzir os movimentos, esses movimentos que nós executamos diariamente, andar, correr, pular. Então, esse conjunto de músculos, então eles estão associados diretamente aos ossos, permitindo assim esse movimento e também pela manutenção da postura e da temperatura do corpo, também pela estabilidade das articulações. Só para você ter uma ideia, no nosso corpo nós temos músculo espalhado por toda parte. Na imagem que segue, ou seja, na página 256, você vai ver os principais músculos. Olha lá, orbicular da boca é o responsável pelo movimento de estreitar a boca, franzir os olhos. Então, esse músculo do rosto que nós chamamos, né? Ou seja, nas proximidades da boca, então ele vai executar esse movimento, ou seja, ele é o responsável em executar o movimento. Então, você pode movimentar sua boca para o lado direito e lado esquerdo, fazer diversos movimentos com esse músculo que é o orbicular. O músculo peitoral, no caso peitoral maior, né? Ele fica próximo ao braço, no centro do corpo e permite sua rotação. Como você pode estar observando, e você pode também estar observando no seu corpo esse músculo grande do peito, tá? O outro, músculo oblíquo externo do abdômen. Veja bem na imagem que ele, digamos assim, flexiona e rotaciona o tronco. Então, quando você faz o movimento, por exemplo, você pode ficar firme em pé, né? E pode movimentar o corpo sem sair do lugar,
por exemplo, para o lado direito, para o lado esquerdo, aí você está movimentando o músculo do abdômen. O músculo reto, só subir mais aqui o meu livro, mas vocês podem estar acompanhando no livro de vocês também, tá bom? O músculo reto femoral flexiona o quadril e com outros músculos da coxa estende o joelho, tá? Então, aí você observa também aí esse músculo femoral, fica próximo ao fêmur, tá? Na próxima imagem, músculo trapézio. Olha aí, é esse músculo que interliga o pescoço à coluna, né? Então, ela rotaciona, eleva e ereta a região superior das costas. O deltoide. O deltoide é esse que fica logo abaixo da clavícula, tá? Ou seja, isso a gente está vendo a imagem ou seja, de por trás, tá bom? O músculo glúteo máximo, esse músculo do bumbum, tá? Em direita, o quadril, puxando a coxa para trás. Então, é esse músculo aqui, músculo glúteo, tá? Músculo gastrocêmico é o responsável por movimentar os pés. Aí muitas vezes a gente chama assim a batata da perna, tá? Então, o gastrocêmio é o nome desse músculo. Então, os músculos estríados esqueléticos não se ligam diretamente aos ossos. Veja bem, não se ligam diretamente aos ossos. A união desse tipo de músculo aos ossos ocorre por meio de estrutura chamada de tendões. Observa aí na imagem ao lado. Isso você pode estar acompanhando lá na página 257, tá? Aí você tem a imagem do músculo, do tendão, né? Dá para você observar nitidamente aí o músculo do tendão. Então, esse músculo, ao caminhar, por exemplo, ele determina os músculos dos tendões, ossos e de nosso corpo exerce suas funções, oferecendo a força necessária para movimentar. Quer dizer, nós vamos observar que é como se fosse assim o peso exercido sobre o corpo, tá? Então, quando você movimenta esse músculo, no caso o tendão também ele se movimenta. Então, quando nós estamos praticando algum tipo de exercício, por exemplo, um alongamento, tá? Aí você vai movimentar vários tipos de músculo do seu corpo. Veja bem que a gente coloca para vocês que o sistema esquelético ele necessita estar sempre trabalhando em conjunto com esse músculo para que possa executar determinadas funções, tá? E como a gente costuma falar para vocês, a questão dos exercícios ajuda muito a você estar movimentando esses músculos, beleza? Próximo título que nós vamos trabalhar são as articulações. Bem, ao falar de articulações, veja bem, a articulação, eles são pontos nos quais dois ou mais ossos estão em contato, mantendo os ossos unidos. Como, por exemplo, no nosso corpo humano, nós temos vários tipos de articulações, nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços. Então, cada articulação dessa, ela permite certos movimentos, tá? Então, aí a gente vai ver que no corpo nós temos as articulações imóveis, as articulações semimóveis e as articulações móveis. Como é que nós vamos diferenciar? Onde nós vamos encontrar? Lembra que quando a gente estava trabalhando o esqueleto humano, a gente dizia assim, que quando a criança nasce, ela nasce com um número maior de ossos do que na fase adulta, né? Ou seja, quando ela está na fase adulta, ela passa a ter número menor de ossos. Bem, e aí o que acontece com esses ossos? Então eles vão se encaixando, ou seja, aí nós temos as articulações imóveis. Como articulações imóveis, nós vamos encontrar os ossos da cabeça,
tá? Que são do tipo imóvel, que elas não permitem nenhum tipo de movimento. As articulações semimóveis são aquelas que vão nos permitir pequenos movimentos, como por exemplo na coluna, né? Ela te permite alguns movimentos, não vai te permitir grandes movimentos, tá? E as articulações móveis são aquelas que vão nos permitir grandes movimentos, tá? Como por exemplo nas pernas, nos braços, na mão, tá? Então aí nós temos as articulações móveis, ok? Grandes são aquelas que apresentam grandes movimentos. Bem, aí nós vamos observar também que os ossos em si, eles estão ligados uns aos outros através de, digamos assim, fazendo esse encontro de ossos através das cartilagens. Aí qual é a função das cartilagens? As cartilagens em si, elas servem exatamente para evitar que um osso se choque contra o outro, tá? Então ela está ali servindo como proteção dos ossos, tá bom? E aí a gente pode estar observando no esqueleto, no mapa do esqueleto humano, vários locais onde nós podemos encontrar as articulações. Bem, próximo item, como ocorrem os movimentos? Então, em geral, vários músculos estão envolvidos na realização de um movimento. Há dois músculos principais em que se contrai e o outro se relaxa, como flexão e extensão do braço. Então, você vai observar, como por exemplo, nós temos os músculos bíceps e temos os músculos tríceps. Então, olha só, no movimento de flexão do antebraço, os bíceps se contraem, diminuindo seu comprimento. Como resultado da sua contração, o tendão preso ao rádio puxa esse osso aproximando do braço, como você pode estar observando aí na figura. Olha só, tem a articulação aqui do braço, tem o osso que é a una e tem o rádio. E fazendo essa ligação aqui, você tem o tendão, que ele vai dar esse suporte de sustentação. No movimento de extensão do antebraço, o bíceps relaxa e o tríceps se contrai. Digamos assim, você está flexionando o braço, você está, aí no caso o músculo ele está se contraindo. Quando você liberou o braço, esse músculo ele está relaxando, tá? Então, com isso o tendão preso à una puxa esse osso, distanciando o braço do antebraço. Então, é questão de relaxamento do braço, tá? E aí a gente vai estar observando também que, por exemplo, no processo de mastigação, ele envolve a movimentação da mandíbula. Essa movimentação está relacionada principalmente ao masseter. Dá uma observada aí na tua figura, tá? Que é esse músculo que liga a maxila à mandíbula, tá? Isso no processo de mastigação, a gente está constantemente exercendo esse movimento, ou seja, esse músculo ele está se movendo, tá? Então ele se contrai e relaxa quando você está mastigando, ok? Então, gente, até que era o nosso assunto. Espero que vocês tenham acompanhado. Procure ler também no livro de vocês para você ter uma visão maior desse nosso conteúdo. Veja bem que é um conteúdo muito importante. É você conhecer o seu corpo, é você saber que você tem várias estruturas e essas estruturas elas são de fundamental importância para a nossa movimentação, para até mesmo para a questão da nossa saúde, né? Então, não esqueçam que sempre na sala de aula a gente fala sobre a questão dos movimentos, né? Você está
praticando algum tipo de exercício, você fazendo isso, você está fortalecendo os seus ossos, você está se revitalizando. Quando eu coloco se revitalizar, é você ter uma saúde física e também uma saúde mental, porque o exercício ele vai te ajudar em todos os sentidos, tá bom? Então, bom estudo e até a próxima aula.